No sentido amplo da expiação. As dimensões da expiação de Cristo não são competitivas e mutuamente excludentes, elas se entrelaçam e formam uma trama da grande história da redenção. Um texto publicado no Facebook do meu amigo, pastor Dr. Isaac Malheiros, professor de teologia do UNASP, campus Engenheiro Coelho, e vai ao ponto, assim, muito interessante, porque nós estamos vivendo aí um momento interessante, né, em que alguns líderes religiosos, influenciadores digitais, têm acusado a Igreja Adventista de ser seita, de ser um movimento herege, entre outras coisas, porque, segundo eles, nós, adventistas, creríamos, porque não cremos, que o sacrifício de Cristo na cruz seria insuficiente, sendo necessário que ele continuasse o seu sacrifício de alguma forma. Nada a ver com isso, né? Eu já expliquei isso em outros vídeos aqui no canal. Vou apresentar um sermão também amanhã mesmo, né, na Igreja das Mangueiras, em Tatuí, explicando esse ponto aqui também. O título do sermão é Somos da Seita de Cristo, né? Porque, na verdade, o cristianismo primitivo lá, no tempo de Jesus, também foi chamado de seita, né? E de maneira injusta, como estão fazendo também hoje com a Igreja Adventista. Eu vou ler para você aqui, o texto é pequeno, mas muito interessante, do Dr. Isaac, sobre a questão da expiação. Quando estudamos um tema, é importante prestar atenção ao fato de que algumas palavras têm significado amplo, ou seja, polissemia. Por exemplo, Ellen White descreve a expiação como uma obra completa na cruz e, ao mesmo tempo, como algo que ocorre no santuário celestial depois da cruz. Isso pode causar confusão, pois ela usa a palavra expiação de diferentes maneiras. Se você olhar os escritos dela, verá esses 3 usos diferentes da palavra expiação. Primeiro, expiação refere-se à cruz. Por exemplo, lá na meditação matinal Exaltai-o, página 400, ela escreveu assim: Cristo efetuou uma expiação completa, dando sua vida como resgate por nós. Ponto. Na cruz, aquilo que Jesus se propôs fazer foi completo. Ele morreu pelos pecadores. Ele perdoou os pecados, né, das pessoas que o aceitam como seu salvador. 2. Expiação refere-se ao ministério sumo sacerdotal de Cristo no santuário celestial, aplicando os benefícios da cruz. Por exemplo, lá no manuscrito 69, de 1912, ela escreveu: Jesus entrou no lugar santíssimo para fazer expiação pelos pecados do povo e purificar o santuário. Ela usa de novo a expressão expiação. E 3. A expiação, no sentido mais amplo, refere-se a toda a obra de redenção. A expiação é vista aqui como um processo composto por partes indivisíveis, e ela iguala a expiação com o plano da redenção. Ali no Desejar Tuas Ações, páginas 494 e 495, e também 566. E até utiliza a expressão plano de expiação, no Grande Conflito, página 503. Na perspectiva 3, desse uso mais amplo da palavra expiação, a obra 2, expiação lá no céu, não é algo adicional à obra 1, que é a expiação na cruz, no sentido de a cruz ter sido insuficiente. Não é o caso. É garantia de erro pensar textos do grupo 1 e ignorar os textos dos grupos 2 e 3, que tem que ver com a expiação mais ampla. Ou, pior ainda, colocar esses textos um contra o outro, como se fôssemos obrigados a escolher apenas um dos aspectos da obra de Jesus e rejeitar os outros. Não, eles são complementares e nos dão uma visão mais ampla do que é expiação. Em outras palavras, tanto o processo inteiro quanto suas partes são chamados de expiação. Ao fazer isso, Ellen White reflete o que a própria Bíblia faz. No dia da expiação, por exemplo, cada parte do ritual é descrita como expiação. Leia lá em Levítico 16, 11, 18, 20. Assim como o processo inteiro também é chamado de uma expiação. No verso 34 você vê isso. As dimensões da expiação de Cristo não são competitivas e mutuamente excludentes. Elas se entrelaçam e formam a trama da grande história da redenção. No meu sermão, que já vai estar disponível aqui no canal, né, quando este vídeo aqui for ao ar, ou melhor, quando este corte aqui for ao ar, o título é Somos da Seita de Cristo. Eu vou mostrar, inclusive, autores evangélicos que estão tendo uma compreensão mais profunda do que é expiação e admitindo. Nós já temos falado sobre isso há mais de 100 anos, né, os adventistas, né, mas autores atuais, acadêmicos,
escritores, doutores aí evangélicos, né, protestantes, estão percebendo que realmente o assunto expiação é muito mais amplo do que alguns veem aí como se limitando à cruz. Na cruz, o Cordeiro de Deus morreu e perdoou os pecadores, como acontecia no ritual do santuário. Quando o pecador oferecia ali a sua oferta, o seu cordeiro, o cordeiro era morto, o sangue era derramado, o pecador ia para casa perdoado. Mas o sacerdote coletava o sangue, entrava no santuário e ali fazia expiação pelos pecados, pelo pecador, né? Ele aspergia o sangue ali no santuário, transferindo simbolicamente o pecado do pecador via cordeiro para o santuário, que representa Jesus também, aquele que assume nossa culpa, nossos pecados. E uma vez por ano era preciso fazer o ritual da purificação, né, o dia da purificação, o dia da expiação, o Yom Kippur. É muito importante estudar a fundo o ritual do santuário para não ficar defendendo aí uma visão limitada do que é expiação e chamando de seita quem não é, com base em argumentos infundados. Então, obrigado aqui, pastor Isaac, por esse texto, foi ao ponto, né? E você fica convidado a se aprofundar nesse assunto. Vale muito a pena conhecer esse tema do ritual do santuário e do que Jesus fez e está fazendo por nós neste momento no santuário celestial.